Eu sou Valéria Marques, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu vou apresentar a vocês um trabalho intitulado Pesquisas Autonarrativas na Educação Inclusiva, Construção Emancipadora do Conhecimento Científico. O objetivo deste trabalho é apresentar as pesquisas autonarrativas como ferramentas emancipatórias presentes na construção do conhecimento científico aplicado à educação inclusiva. Defendemos que os valores humanos que sustentam a proposta da inclusão social baseiam-se na consciência ecológica planetária, na qual os seres humanos estão inseridos numa rede relacional ampla. A diversidade de todos os elementos desta rede contribui para a harmonia da unidade de alta complexidade em movimento. A vida se dá na interação, na qual os seres humanos têm grande poder de interferência, logo, grande responsabilidade. A realidade é uma construção perceptiva, constituída em consonância com o contexto espaço-temporal, influenciado não apenas por fatores biológicos, mas principalmente por fatores psicológicos e sociais. O sentido atribuído à vida e a forma como tudo está interligado relaciona-se ao lugar assumido enquanto sujeito protagonista neste processo. Quando o ser humano se percebe como parte do sistema, dá um passo na direção de abandonar a lógica egocêntrica, narcisista e antropomórfica. A educação inclusiva atrela-se ao ideal democrático de Estado. Contudo, sua própria denominação aponta para a contradição existente, visto que a educação já deveria ser direito de todos, e a necessidade da explicitação do adjetivo denuncia o fracasso deste propósito. A democracia deveria estar pautada no direito de todos à participação social com respeito às diferenças individuais. Para a criação desta sociedade, a educação deve favorecer e valorizar a equidade e o sentimento de pertencimento à coletividade. Isto é muito mais do que simplesmente aprender no mesmo espaço escolar. É um compromisso político de negociação entre os interesses e condições em prol do bem social em conexão com o bem pessoal. A autonarrativa dentro deste cenário, além de ferramenta metodológica de pesquisa, oportuniza o desenvolvimento humano na direção da emancipação e conquista de direitos através de autoconhecimento e da negociação de sentidos. Destacaremos nessa apresentação o papel do pesquisador, visto o lugar que assume na construção e socialização dos conhecimentos científicos. A ideia central de nossa argumentação é que a emancipação humana emerge de um posicionamento crítico, de escolhas assumidas e não submissas aplicadas nas relações sociais. A construção do sujeito implica a existência do outro que intervém na construção de sentido de sua existência. Influencia a construção identitária, pessoal e social também. O sujeito se constitui na relação. A exclusão social se presentifica na retirada ou afastamento do empoderamento do sujeito no grupo social, isto é, o sujeito tem pouco ou nenhuma representatividade sociopolítica. Consequentemente, este sujeito não tem garantia de usufruir de modo equânime das conquistas sociais nem dos direitos sociais. Cabe esclarecer: direito social é conquistado, negociado incessantemente na tensão de interesses, e ele não é um presente e nem uma concessão. Cada pessoa é um universo de possibilidades e traz para seu grupo sua essência e existência. Sua experiência enquanto ser vivente contribui para a formação do coletivo. Isto se dará mais veementemente quanto maior for o sentimento de pertença e identidade grupal. O grupo, como uma unidade de alta complexidade, organiza-se e vibra na ordem e no caos, composto na diversidade, com identidades e diferenças, com inúmeras possibilidades. Pertencer a um grupo é sintonizar-se com ele nestas pulsações. Esta sintonia não é fácil e nem automática, muito menos permanente.
Há o campo de tensão com forças individuais, por vezes antagônicas, que precisam ser negociadas com constância. A base de todo esse processo é o respeito e a distribuição equânime de poder. Caso esse jogo de forças não mantenha sua dinamicidade e tenda para um lado, configura-se o jogo de dominador e dominado, resultando na exclusão social dos oprimidos. A emancipação sociopolítica vem no questionamento contra o congelamento de posições nesse campo de tensão social. A emancipação é um processo não linear, com idas e vindas, construções e reconstruções que envolvem interpretação de si e da realidade. A emancipação se caracteriza pela agencialidade, posicionamento crítico e negociação, conduzida por influência dos estados intencionais, crenças, desejos, comprometimento ético e moral. Suas características fundamentais são intencionalidade, antecipação, autorrelatividade e autorreflexão. Todos esses fatores estão interligados. Ninguém emancipa ninguém. O próprio sujeito emancipa a si mesmo num grupo, num campo de relação social. O grau de emancipação resultante dessa construção interna, negociada externamente, relaciona-se com o grau de autonomia e autoria alcançados. Embora ninguém possa substituir o lugar singular de luta da própria pessoa em condição de opressão, ou seja, lutar pelas pessoas, ao assumir o posicionamento crítico do valor humano, pode-se lutar ao seu lado, lutar com as pessoas. A meta não é dar voz a esse grupo, mas estar lado a lado na luta dos direitos humanos e falar em coro, ampliando a mensagem. A educação escolar tem como uma de suas missões esse movimento de emancipação. Ao democratizar o acesso à informação e favorecer o processo de construção de conhecimento, o espaço escolar favorece a formação identitária e social. A aprendizagem escolar, pautada em uma visão ética e libertadora, defende o sentido emancipatório do desenvolvimento humano. A dinâmica escolar de socialização, transmissão de conhecimento, criação e criticidade deve ser vivida plenamente para que o sujeito possa não apenas dominar conteúdos escolares, mas posicionar-se politicamente e intervir na sua própria história e no seu contexto sócio-histórico. A interpretação, problematização e posicionamento crítico da realidade são exemplos de exercícios emancipatórios diários. Coerente com este ponto de vista, escolhemos como fundamento filosófico a perspectiva da epistemologia não ordinária. Teorias que valorizam o movimento, o fluxo e o devir. Principalmente, não separam sujeito e objeto. Para a construção do sentido da realidade, nessa escolha, há uma ruptura epistemológica do pensamento hegemônico, reducionista e mecanicista, em defesa da visão sistêmica, ecológica, que une sujeito e objeto. Duas teorias se destacam: a teoria de complexidade de Morin, com a religação dos saberes, e a teoria das estranhezas de Maluf, com o conceito da fluidez do mosaico dos isomorfos não triviais. O tetragrama de Morin, com os elementos ordem, desordem, interação e organização, anuncia o pulsar da unidade de alta complexidade. Os processos englobam indeterminação, dualidade, imprevisibilidade. As transformações e o acaso fazem parte da organização e interação do universo. O conhecimento transdisciplinar é o que mais se aproxima dessa proposição, pois lida com articulações, parcialidade e incompletude, em contraposição à fragmentação do conhecimento disciplinar, que se pretende pleno. O conhecimento transdisciplinar é construído nas interações, nos debates, na superação de entraves, na solidariedade e na cooperação. Todo esse pensamento é aplicado com riqueza na educação. O ser humano, sapiens demens, é ativo e potente, alimentado pela fome de conhecer, articulando racionalidade e delírio. Na teoria das estranhezas,
aplica-se aos estudos de eventos amensuráveis e qualitativos. Nessa proposta, não há uniformidade e sim pluralidades, multiplicidade e dualidade. Um exemplo é a aplicação da ideia do mosaico dos isomorfos não triviais na discussão humana nos campos de educação e saúde. Na harmonia entre causa e ordem da unidade de alta complexidade, o sintoma revela algo dissonante que prejudica o movimento e causa sofrimento. O sintoma, nessa perspectiva, é visto como um elemento narrativo, dialógico, pois se apresenta na interação do ser consigo próprio, com o outro e a realidade. O narrativo, assim sendo, não se resume à oralidade, e sim à expressão do ser em interação. Na narrativa, em especial na autonarrativa, o sujeito se apresenta explorando todos os canais de comunicação e expressão utilizados na interação com o ambiente interno e externo. A narrativa se organiza internamente fruto do dialogismo, ou seja, ao se exteriorizar, o narrador tem a possibilidade de rever a si na negociação de sentido com o outro. Enaltecemos a condição humana como um ser consciente e passível de desenvolvimento. Esse desenvolvimento pode assumir ritmo e direção interacional de acordo com o grau de consciência de si e do mundo alcançados. O avanço do grau de consciência tem relação ético-política com o nosso lugar no universo e o sentido de vida assumido, resultando no grau de emancipação alcançado. Quando o ser humano reflete sobre sua possibilidade de ser e estar no mundo em constante mutação, nas trocas interacionais, ele se posiciona criticamente e amplia as possibilidades de sua emancipação. A narrativa é um dos caminhos para a emancipação, visto que colabora no estudo sobre a subjetividade humana. Nessa perspectiva, o sujeito se revela, conscientemente ou não, indicando de modo corporificado características do organismo, desejo e inteligência do ser em relação. Nosso intuito é reunir elementos que nos ajudem a conjecturar a respeito dessa trajetória humana para delinear dispositivos que possam colaborar para que essa experiência seja rica de sentidos, oportunidades de aprendizagem que contribuam para a construção de conhecimento humano e que levem à sabedoria. Nesta nossa apresentação, faremos um recorte e destacaremos a inter-relação autonarrativa do pesquisador e do sujeito pesquisado. Nas pesquisas autonarrativas desenvolvidas na educação inclusiva, temos o intuito de valorizar o aspecto subjetivo do sujeito de pesquisa e do pesquisador. Contrapomos a visão histórica que aborda o sujeito em situação de exclusão como objeto de pesquisa, supostamente para garantir a neutralidade científica. O mesmo se pode afirmar sobre o pesquisador, que assumiria esta suposta neutralidade. O homem é um ser social, logo é um ser político, sendo assim, nenhuma ação é neutra. A ciência, como uma construção humana sócio-histórica, eticamente não pode ser neutra. Investigar a subjetividade humana na pesquisa narrativa se delineia como opção epistemológica, metodológica, política e ética. Fazer ciência é ingressar em um grupo de pares que combinam regras de produção de conhecimento. O rigor metodológico é uma premissa inquestionável que implica no aprofundamento e sistematização do estudo. Critica-se a ilusão que a ciência só pode ser assim nomeada se for experimental, com controle e manipulação de variáveis mensuráveis. A pós-modernidade trouxe várias reflexões que consolidam a visão mais ampla de ciência. Este posicionamento aproxima mais facilmente as peculiaridades das ciências humanas e sociais. Fazer ciência é enfrentar o desafio da autossuperação no processo constante de construção de conhecimento. É ter coragem de ousar pensar ideias próprias, mesmo que não sejam homogêneas. A pesquisa narrativa vem nesta direção.
A opção pela autonarrativa tem como propósito exaltar o valor da subjetividade humana, principalmente junto às populações tradicionalmente excluídas sociais. Erroneamente, muitas pesquisas se apropriam dos discursos dessa população para que os pesquisadores assumam o lugar de fala desse mesmo grupo. E, quiçá, se embutir o poder de conhecer o que é melhor e mais indicado para ela. Mesmo profissionais da área, por vezes, incorrem nestes equívocos, assumindo protagonismo que não lhe pertence. No caso da militância da comunidade surda, por exemplo, quantos ouvintes falam por eles? Outro caso recorrente é a comunidade de pessoas com deficiência intelectual. Para se contrapor a essa tendência, surgem os movimentos de autodefensoria e de autorrepresentatividade. Optar pela autonarrativa do sujeito pesquisado, mesmo quando esse sujeito assume também o lugar de pesquisador, é considerar a narrativa como uma unidade de alta complexidade, formada por elementos não apenas verbais e conscientes. Esta aplicação torna-se mais visível junto à população excluída socialmente duplamente, por utilizar-se de canais comunicacionais não orais ou até mesmo não verbais, como, por exemplo, pessoas com deficiência motora com comprometimento oral ou pessoas com deficiência intelectual ou transtornos de desenvolvimento com comprometimentos verbais. Todos têm algo a narrar, visto que a narrativa está implícita na condição de vivente em interação que o caracteriza. Todas as narrativas têm lógica e estrutura. Estas podem não corresponder ao uso da maioria. Quando o movimento, a dualidade e a incompletude são compreendidos como parte da unidade de alta complexidade, estes elementos contribuem para uma nova possibilidade de interpretação narrativa. Funciona como a música. Se há um padrão de música como parâmetro do que é bonito e certo, resta às outras músicas apenas se comparar a esse modelo. Mas se você se permite mergulhar no universo musical, na incomensurável possibilidade de sons e ritmos e harmonias, você poderá perceber que mesmo os arranjos dissonantes podem ter uma beleza. E apreciar o novo, julgando a música não a partir de um padrão esperado, mas em seu pulsar criativo. Assim, abre-se a possibilidade para o inesperado. A coleta de autonarrativa se dá por diferentes instrumentos. Diário de campo, desenhos, esquemas, marcas produzidas no processo, escolhas de objetos e fotos representativos e filmagens. Selecionar e organizar esses dados é outro momento importante do processo e muito difícil, porque requer ruptura com o padrão isomórfico. Essa sistematização pode procurar novas interpretações sobre o material, aplicar o olhar fluido e deslizar não apenas por categorias já conhecidas e esperadas, mas abrir-se ao novo, para quebra de padrão. A análise dos dados não é um julgamento moral ou algo que vise confirmar o estabelecido. A riqueza da análise dos dados consiste na abertura para a novidade, que é o cerne da narrativa. A análise da autonarrativa que propomos ocorre no espaço do diálogo e não na dicotomia entre emissão e recepção de mensagem. O sentido da autonarrativa se formula na negociação presentificada na interação. Uma via de mão dupla que implica uma reorganização simbólica e imaginária que rompe com o tempo e espaço formal e os lugares tradicionais de sujeito pesquisado e pesquisador. A narrativa é sempre direcionada ao outro, mesmo que este outro esteja no si mesmo. A autonarrativa configura seu sentido no contexto espaço-temporal a qual está ligada, e é da ordem do parcial e do dual.
Destacamos a concepção ideológica da narrativa no paradigma da epistemologia não ordinária. Nela, o sujeito é proativo e localiza-se no tempo e espaço fluidos. Na autonarrativa, há vários aspectos a serem destacados, como, por exemplo, tensão entre singularidade e coletividade, opção ética pelo contrato social, consciência ecológica planetária. Investigar conflitos entre impulsos conscientes, ampliados por valores individualistas, competitivos e de discurso meritocrático da igualdade, em contraponto da equidade e do compromisso ético de todos, são pontos desafiadores para a pesquisa. A capacidade de interpretação narrativa retrata o alcance de compreensão e estilo de interpretação de uma época. A emancipação que pode advir da autonarração demanda uma elaboração, um mergulho em si através da recursão não trivial e da reflexão. A análise dos dados coletados é interpretada articulando a matriz simbólica do narrador. O importante não é o julgamento da investigação para chegar a uma verdade universal, mas sim ao sentido do mundo do narrador. No próprio momento de coleta de narrativa, abre-se uma oportunidade para que o narrador ouça-se ativamente e revisite o foco de sua narrativa. Embora o objetivo não seja a elaboração pulsional do narrado, existe uma abertura para a ressignificação de sentidos. Várias perguntas são suscitadas ao pesquisador. O que está buscando objetivamente e subjetivamente? O que sustenta a sua investigação objetivamente e subjetivamente? Qual escala e lente de observação é escolhida para o olhar fluido na análise narrativa dialógica? Quais elementos são encontrados representativos de uma história singular e coletiva? Como eles se atravessam? Que tipo de discurso prevalece no narrado? Canônico, hegemônico, reflexivo, inquieto? Que tipo de ideologia prepondera nos conteúdos? Qual ritmo prevalece na narrativa? Que significados podem ser atribuídos aos silêncios, reticências e dualidades? A capacidade de articulação das ideias na análise de dados dependerá da disponibilidade e capacidade interna do pesquisador para refletir sobre si mesmo, associada à revisão teórica realizada, conhecimento e experiências vividos e o exercício de perceber a si interação. Diante do exposto, afirmamos que a pesquisa autonarrativa, principalmente do próprio pesquisador como fonte para a coleta de dados, pode assumir um caráter emancipador quando inova e provoca mudanças para que o sujeito possa assumir-se em outro lugar, em um posicionamento crítico da realidade. A premissa básica das pesquisas sobre educação inclusiva deve avaliar claramente o impacto de seus resultados. Essas pesquisas deveriam favorecer e colaborar para o lugar político dos sujeitos pesquisados, e não tê-los como meros objetos de estudo. Uma frase da militância das pessoas com deficiência resume esse ideário: nada sobre nós sem nós. People First, pessoas primeiro, é outro exemplo de bandeira de movimento social que instiga a reflexão dos pesquisadores. Cada pessoa é um universo de possibilidades que não pode se restringir a um carimbo social que determine seu lugar, possibilidades e limites. O conhecimento científico construído em diálogo com o conhecimento leigo deve ser provocativo, emancipador, libertário. Ele deve questionar, logo não deve estar a serviço da opressão e controle sociopolítico de nenhuma espécie. Ao invés de justificar a superioridade de alguns, deve reconhecer o poder de todos e apontar os movimentos de resistência e libertação das minorias ativas. Para que essa premissa seja efetivada, há necessariamente um trabalho anterior do pesquisador num processo de autorreflexão sobre posicionamento frente ao fenômeno da exclusão social. 3 tipos de pesquisas podem ser feitas: em primeira voz, segunda voz, primeira e segunda voz.
As pesquisas em primeira voz buscam o teor específico narrativo do sujeito pesquisado em condição de exclusão social. As narrativas localizam-se como possíveis ferramentas não apenas para a pesquisa, mas também para a constituição desse sujeito como minoria ativa. A pesquisa em segunda voz é o diálogo estabelecido com a narrativa do próprio pesquisador. Exige-se muita reflexão e treinamento para libertar-se do visgo da naturalização de preconceitos e assumir o lugar do não saber. Do aprender em conjunto com o sujeito pesquisado sobre seu lugar e natureza. A aplicação da observação de segunda ordem colabora nesse processo. O processo metacognitivo que ocorre implica, além da recursão não trivial, a reflexão de si e a interação nas diferentes escalas, micro, díades ou macro, participante de um contexto socioeconômico, por exemplo. O desafio é ainda maior nas pesquisas de primeira e segunda voz, quando o próprio pesquisador volta sua pesquisa para si mesmo como sujeito de pesquisa, representante de uma população excluída socialmente. Dificuldade não significa impossibilidade. Será necessário um exercício dialético e dialógico. Existem facilidades e dificuldades no processo que poderão ser manejadas quanto mais o pesquisador conhecer a si mesmo e assumir a sua auto-eco-organização. Concluindo, a direção do pesquisador ainda está em tempo de muita discussão sobre qual caminho construir e percorrer. Compartilhamos no ideário da ciência em diálogo com o conhecimento leigo para enriquecer a ambos. O ser humano se constitui ao longo da vida com a dignidade de arriscar-se e a coragem de errar, com o intuito de acertar e se aprimorar. Um encontro entre razão e sensibilidade. Para se alcançar a emancipação humana na valorização da diversidade e consciência ecológica, torna-se primordial a luta contra a repressão e a favor de novas negociações sociais comprometidas com a qualidade de vida e o direito de todos. O exercício do diálogo na diversidade promove a reflexão e traz ansiedade. Incomoda o sujeito que sai de sua posição de conforto, onde os valores estão naturalizados. O amadurecimento social vem neste processo, baseado na ética, no sentido e no valor da vida. A chave para a negociação social está no respeito ao outro e na humildade. O fortalecimento identitário, através do autoconhecimento e autoestima, possibilitam o sujeito a arriscar-se mais no desconhecido. O desenvolvimento do pensamento e posicionamento ético e político é fruto de exercício diário, numa tarefa infindável que se retroalimenta na observação da construção de laços humanos mais fraternos. Sabedoria relaciona-se a esse processo de ampliação de consciência, não necessariamente de acumulação de conteúdos. Uma pessoa pode ser um expert em uma área de conhecimento, mas não ser sábio. Sábia é aquela pessoa que ampliou sua consciência e ampliou a qualidade de sua interação com o universo. Dessa forma, torna-se mais sensível, mais perceptível, mais articulada. Sua forma de ser é imersa na sinergia do universo. Intuição, sensibilidade, harmonia com igual força de emoção, ação, pulsão, razão. Experienciar as oportunidades de interação em sua condição de vivente. Viver e conviver melhor apontam para o bem-estar. O homem faz escolhas em sua existência e quanto melhor ele se conhecer e for capaz de conhecer suas interações e negociações de sentido com a realidade interna e externa, mais hábil se torna para favorecer um bom caminhar. A tomada de consciência que pode advir dos conhecimentos construídos a partir da pesquisa autonarrativa tem relação direta com a tomada de decisão. A exploração dos significados de sua experiência interna e de sua dinâmica habilitam o sujeito a novas significações e ressignificações. O que nos proporciona a caminhada é o movimento de equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio e jamais